Isso aí, gente. Mais uma livezinha do Despertar Político. Vamos chegando. Esperando a galera. Hoje, convidado muito especial. Oi, Alexandre. Seja bem-vindo aí à nossa live de Despertar. Isso aí, gente. Vamos entrando, que hoje a live vai ser uma live muito boa. Nós vamos falar do que comete a gente. Tá eu e Alexandre aqui só, né? O povo tá chegando aí, tá chegando. Vamos chamar o povo, deixa eu chamar o povo aqui. Tá difícil. Vou entrar lá agora. Cheguei em casa também. Aí, ó, meu convidado já chegou aqui. Deixa eu convidá-lo. Diego também. Ai, Deus, como é que convida aqui, gente? Eu esqueço, tá? Não sei mexer nesse trem, não. Calma aí, Ulisses. Tô aqui passando vergonha. Ai, ai, ai. Acontece, amigo, nas melhores famílias. Gente, deixa eu ver como é que convida a pessoa aqui, que eu sou muito leiga nesse trem, tá? Ai, ai. Nananana. Ajuda aí, gente. Como é que eu convido o Ulisses? Achei. Consegui. Aí, Ulisses. É só você aceitar. Esperando ele, hein, gente. Luiz Henrique, boa noite. Ê, deputado! Ei, Ravena. Tô aqui apanhando, Tudo bem? menino. Tanto tempo que eu não faço live no Instagram que eu tô aqui. Como é que funciona esse trem, gente? Que é o Rafa que tá me Uai, fazendo. você tá apanhando, imagina eu. Como é que você tá? Tô bem, e você? Ai, tô bem, né? Tamo aí. Vivendo um dia de cada vez com esse desgoverno que tá cometendo nosso povo, mas nós vamos vencer. Elaine, Bruno, Valéria, Marcelo. Isso aí, gente. Chama os amigos, que hoje o debate vai ser muito bom. É um assunto muito importante, né? Que a gente, os mineiros precisam estar por dentro. Também está acontecendo no Senado, né, deputado? Boa Sim, noite, vamos. Marcelo. E a gente está fazendo aqui em Minas Gerais também, porque, né, precisa, a Casa Legislativa precisa fiscalizar a galera real. Sem dúvida, meu bem. Estamos aí à disposição, tá? Fica a hora que você quiser prosear, estamos por conta. Boa noite a você e a Deixa o todos aí. Diego chamar o resto do povo, que aqui é tudo. É eu, Rafael e o Diego, né? O Rafa entrou aí. Uhum. Aí a gente vai fazendo, mandando para as pessoas, chamando as pessoas para entrarem. Aí esse Tá bom. canal, eu, Diego e Rafa que criamos aí. Boa noite, Rafa. Pra gente debater essa política aí. Hélio, André, boa noite, sejam bem-vindos. Eu entrei na live, gente. Pereira, Núbia. Cadê meus retos? Eu fiquei mexendo no Instagram, né? Os fãs. Tá. Gente, Samuel, boa noite, Paulo. Gente, então aqui, já fiz as brincadeiras, agora vamos começar. A gente já começou, vocês vão mandando pros amigos, tá? Queria começar a nossa live, sabe, deputado? Prestando condolências às famílias de Santa Catarina pelo atentado de hoje, né? Que faleceram duas professoras e duas crianças. E, assim, são tempos sombrios que a gente está vivendo, né? E a gente precisa olhar um pelos outros. Eu queria começar essa live prestando essas condolências aí.
Gente, para quem não conhece, ei, Bruninho, essa é mais uma live do Despertar Político, né? Hoje a gente vai falar sobre a CPI dos furas-filas, que foi Ulisses que encabeçou esse movimento, né? Vocês acompanharam os escândalos aí das vacinas, dos furos-filas, secretário de Saúde de Minas Gerais. Então, vou apresentar o deputado aqui rapidão. Lá do sul de Minas, lá de Itajubá, né? Ele é deputado estadual pelo segundo mandato, ele é pós-graduado em administração pública, foi vice-presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude de 2013 a 2015, que ajudou muito o Sejuve, né? E da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, em 2013 a 2014. Também foi membro efetivo de diversas comissões, entre as quais a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Atualmente, ele é o vice-presidente da CPI dos Furas-Filas e é o líder da minoria na Almig, né? E hoje o nosso assunto é sobre a CPI dos Furas-Filas e do Recomeça Minas, né, deputado? Eu queria que o senhor Exatamente. começasse falando, que muita gente não sabe, que a gente gosta de deixar tudo bem explicadinho, o que é uma CPI, por que isso foi instalado essa CPI, como que a gente pode acompanhar a CPI. Eu queria que o senhor começasse falando aí sobre o que é uma CPI, para a galera ficar situada aí um pouquinho. Então vamos começar tirando o senhor, né? Tá vendo? Ah, foi mal, é costume. Ah, Luca. Mas cumprimentar você, a todos que tomaram essa bela iniciativa de criar esse espaço de debate, né, espaço na rede Despertar Político, um canal que surgiu sem dúvida nenhuma para esclarecer, buscar esclarecimento dos fatos, propor o debate político, mostrar uma visão, né, diferente do mundo, de diálogo saudável, construtivo, debater política de forma leve, dinâmica. Assim, um pouco que eu já pude acompanhar, eu não posso deixar de aqui de registrar a importância, parabenizar a iniciativa de vocês, em especial você, Bárbara, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né, na construção do Plano Estadual de Juventude, que infelizmente a Isso. pandemia, primeiro, no início dele, nós tivemos um problema orçamentário para dar sequência, e depois que a gente conseguiu retomar, veio a pandemia, e nós não conseguimos ainda construir esse debate diretamente com todo o Estado de Minas Gerais, né? A iniciativa teve a participação fundamental do Conselho Estadual da Juventude, você esteve, hoje, você que já foi membro do Conselho, hoje é membro do Conselho Estadual de Mulher, então quero te Isso. parabenizar também por essa participação ativa, né, e essa militância permanente, e presidente da UBM também, que é a União Brasileira de Mulheres, que mostra toda a sua militância, garra, determinação, enfim, à frente desse movimento, você e demais companheiras que militam nesta área. Ravena, posso chamar de Bárbara ou de Ravena? Ravena, né? Ravena, todo mundo conhece com a Ravena. Ravena. Ravena, a CPI é um instrumento legislativo que permite fazer com que a Assembleia fiscalize com o poder, né, digamos assim, um poder polícia, um poder jurídico diretamente na busca de informações. Nós acolhemos denúncias no início de março, que chegaram, parte através da mídia e outras pessoas que fizeram as denúncias, de que estava havendo na Secretaria de Saúde do Estado uma permanente obstrução no que diz respeito à regra do Plano Nacional de Imunização, que é o programa nacional que prevê toda a vacinação, né, em todas as áreas no país. E esse plano prevê algumas regras, sobretudo na forma de se vacinar. O Plano Nacional prevê regras, os estados recebem e distribuem e os municípios aplicam. Então, é de responsabilidade de cada município essa aplicação. O que aconteceu em Minas, num caso especificamente focado na Superintendência Regional de Belo Horizonte, porque, neste caso, a central da Secretaria de Estado de Saúde se apropriou de parte das vacinas para vacinar alguns servidores, né? Parte destes de forma correta, mas muitos de forma totalmente irregular. E a partir dessas denúncias, graves denúncias, somadas às denúncias e o estudo que a gente fazia, fazendo denúncias de que o Estado não estava e não está cumprindo o mínimo constitucional de investimento na área da saúde, principalmente durante o período de pandemia, e aí registra-se um dado muito importante nessa questão, ainda mais o Estado de Minas Gerais, do governador Zema, que tem um slogan que diz, entre aspas, Estado diferente,
governo diferente, Estado eficiente, Estado ele se mostrou. eficiente. E eu tenho que dizer para você aqui que parte desse slogan é verdade, que ele se mostrou um Estado diferente. Só que um Estado diferente de forma muito negativa, porque foi e é o único Estado da Federação, repito, o único Estado da Federação, dentre todos os outros, que diminuiu o investimento na saúde no ano da pandemia. Ora, num ano em que mostrou-se necessário uma ação, uma presença do Estado ainda maior, principalmente no combate à saúde, no que diz respeito a investimento, combate, divulgação, orientação, mais leitos, mais profissionais, mais medicamentos, o Estado de Minas Gerais foi o único. Então, ele foi o único, né? Ele foi o diferente dentre todos do país, e aí por isso que eu concordo com nesse slogan, ele foi o único a diminuir investimento. Nós tivemos todos os outros estados que variaram aí de 3% de aumento a 46% de aumento, como é o caso de Roraima, que aumentaram. São Paulo aumentou 25%, outros estados. Então, aqui não é uma questão política partidária, é de mostrar dados que foram publicados pelo Valor Econômico e que a gente pôde ter condições de levantar e comprovar no estado de Minas Gerais. Minas diminuiu do ano de 2019 para o ano de 2020, que é o ano da pandemia, o principal ano, né? Nós tivemos de 9, quase 10 meses de pandemia, que a presença do Estado se fez ainda mais importante no combate, no investimento na saúde. Minas Gerais foi o único estado que diminuiu. Então, foi diferente. E foi ineficiente, porque o pouco que investiu, ele tinha obrigação de investir um mínimo constitucional, não investiu, e aquilo que investiu de forma equivocada, criou um plano chamado Minas Consciente, que se mostrou ineficaz, porque de um dia para a noite foi necessário colocar o estado inteiro na chamada onda roxa, em lockdown, e não controlou. A gente sabe que muitos lugares burlaram dessa condição. O Estado não fiscalizou. O próprio governador, né, que obrigou o fechamento de comércio e deixou as lojas EMAs abertas no estado inteiro. Né? Eu fiscalizei isso, nós tivemos em várias cidades filmando, mostrando que naquele momento em que o Estado, o governador Zema, proibiu o fechamento do comércio, o próprio comércio dele, né, da família dele, da loja Zema no estado, foi aberto. Então, mostrou a ineficiência, mostrou ser diferente, mostrou ser incompetente e mostrou um nível de privilégio para aqueles que, no caso específico das lojas dele, ele permaneceu aberto, justificando de forma, entendo assim, burlando a legislação, porque na rede dele ele tem uma financeira. Então, ele deixava o comércio aberto e no final da loja a financeira estava atendendo, porque as financeiras podiam estar abertas dentro das regras do Minas Consciente. Então, infelizmente, a gente está vivendo uma situação drástica em Minas Gerais, chegando a quase 35 mil mortos pela Covid, né? Mais de 1 milhão de casos já confirmados em Minas Gerais. Isso porque nós não tivemos uma ação de testes, de controle, de acompanhamento em Minas Gerais. Então, infelizmente, há uma subnotificação de dados e, infelizmente, seja no caso de casos e mesmo de óbitos em Minas Gerais, mas mesmo assim, nós somos o terceiro estado com mais óbitos no nosso país. Né? E no caso da vacinação, nós estamos muito atrás, né? 14º ou 15º estado no ritmo de vacinação. Então, tudo isso mostra a ineficiência do Estado, mostra que ele está sendo diferente de forma negativa e mostra a total incompetência no combate à pandemia, E ele está sendo eficiente em outra coisa, o Estado está batendo recorde de arrecadação. Isso o Zema mostrou competência, né? Montou uma estrutura de arrecadação, né, na secretaria que mostrou eficiência, sim, mas eficiência, por um lado, que arrecada, acumula recursos, o Estado virou o ano com mais de 5 bilhões de reais em caixa, aumentou agora no último quadrimestre já quase 10 bilhões em caixa, ainda com salário atrasado, não investindo naquilo que precisa neste momento, seja no aspecto específico da pandemia para a gente combater a pandemia, e seja no outro aspecto da economia, como a gente retomar. Nesse sentido, a Assembleia teve que tomar uma iniciativa de propor o Recomeça Minas, através de uma iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus, que teve, então, apoio de todos os demais deputados, eu tive a oportunidade de assinar também, um projeto do Recomeça Minas que propõe investimentos, né, incentivos fiscais a setores importantes da economia para que possam retomar, e uma emenda que nós aprovamos também por iniciativa do deputado Agostinho Patrus, que propõe um chamado Força Família, um incentivo de uma parcela de R$ 600 para famílias
né, com renda per capita de R$ 89,00, que estejam cadastradas no Cade Único, que irão receber no mês de agosto uma parcela de ajuda de R$ 600 através do Estado, mais uma emenda, que a Assembleia criou o projeto, criou a emenda e criou a fonte de receita, porque o projeto prevê uma arrecadação a partir daqueles que estão devendo para o Estado. A gente permite um refinanciamento, que a gente chama de refis. Essas empresas, pessoas que têm dívida com o Estado, né, desde uma pessoa física que deve lá o seu IPVA, vai ter a oportunidade de pagar ou parcelado com desconto nos juros, ou à vista, sem juro e taxa nenhuma. Ela regulariza as empresas, grandes empresas que têm várias dívidas com o Estado. Vai ser amenizado também esses juros, e com essa previsão de arrecadação, a gente vai transformar essa renda extra em benefício para as empresas que estão precisando, descontando o ICMS na fonte de energia, criando crédito através do BDMG e apoiando as famílias que mais precisam nesse momento. Então, é mais uma vez a Assembleia Legislativa, o Parlamento, criando mecanismos de suporte, de apoio, infelizmente, pela ausência do Estado. Como o governador, até o momento, resolveu arrecadar mais, acumular recursos em caixa e não investir na pandemia, como é o caso, inclusive criou uma CPI para averiguar isso, porque ela está averiguando fura-fila, um secretário que disse que vacinou para dar exemplo e fez as escondidas. Hoje, por exemplo, na CPI, nós tivemos quase 6 horas de debate com a ex-chefe de coordenadora da comunicação dele, e em nenhum momento eles divulgaram, ela afirmou isso, a vacinação do secretário. Então, se você vai dar exemplo, você torna público isso, né? Você mostra o exemplo, você não esconde aquilo que é certo, correto, que é exemplo, você mostra. Mas tem uma coisa que é emocionante para todos nós hoje, todo mundo torcendo, é para ser vacinado, é para ver um familiar ser vacinado, um profissional de saúde vacinado, né? Alguma pessoa com comorbidade vacinada, e nós tivemos mais de 2.600 pessoas vacinadas no estado de forma regular. Em especial, 826 na Secretaria Central, né, no órgão central da Secretaria de Saúde, e nós estamos fazendo um trabalho para destrinchar aqueles servidores que vacinaram de forma correta e alguns, sobretudo chefias, que determinaram a eles o critério de vacinação, burlando a regra, usando do seu poder para dar um privilégio a si e aos seus, ao entorno, e cabe à CPI agora separar o joio do trigo, aqueles que foram vacinados corretamente, aqueles que foram vacinados de forma regular. Então, esse é o papel da CPI e da Assembleia, que cria a CPI para averiguar fura-fila, uma irregularidade gravíssima do governo do Estado, através de seu secretário de Estado, adjunto, chefe de gabinete e tudo mais, que vacinaram, tirando o direito. Porque quando eles foram vacinados, Ravena, que foi no mês de fevereiro, quase 30% de profissionais da área da saúde, da linha de frente, não havia sido vacinado. Então, a gravidade é ainda maior. Não está furando fila hoje. Talvez muitos já tivessem, até nesse momento, estariam sendo vacinados. Eles foram vacinados em fevereiro, quando muitos profissionais de saúde não haviam sido vacinados, muitos morreram. Idosos na faixa de 80 anos que na época estavam sendo vacinados poderiam antecipar sua vacinação, mas o secretário de Estado optou em separar uma vacina para eles e vacinar de forma irregular, não respeitando as regras. E deixou de investir na saúde, deixou de salvar vidas. Então, por fim, já entrando nos dois assuntos, seja a CPI, que a Assembleia está tentando corrigir essa irregularidade, essa gravidade do Estado, através da fiscalização, através das oitivas que nós estamos fazendo, de ouvir vários denunciados, vários interrogatórios que nós estamos fazendo, junto com o Ministério Público, que está sendo um parceiro fundamental, através da responsável, a promotora doutora Jocely, responsável pela área da saúde do Estado. A gente está fazendo esse trabalho em parceria com o Ministério Público, e seja na fiscalização da falta de investimento que o Estado deixou de fazer na área da saúde. Por isso, a Assembleia criou a CPI, então, e agora, neste mês, propusemos, através da iniciativa do deputado Agostinho Patrus, o projeto Recomeça Minas, que teve na forma de construção coletiva uma iniciativa fundamental que o Estado também não está fazendo, e seja no conteúdo, no mérito. Por que na forma? Porque ele tomou a iniciativa, teve o apoio de todos os deputados e fizemos 16 encontros regionais, ouvindo diretamente mais de 600 pessoas no Estado. Sem contar aqueles que assistiram o debate, aí são milhares e milhares de pessoas,
que enviaram propostas e tudo mais. O projeto começou de uma forma, teve 2 substitutivos, terminou mais amplo, acolhendo muitas propostas, para que a gente pudesse, através dele, apoiar comércio, empresas, área da saúde, né, e todos os setores que, neste momento, precisam de um incentivo, ou linha de crédito, ou diminuição de impostos, ou prorrogação do pagamento das suas dívidas, ou, no caso específico, das famílias, através do Força Família, que receberão, por essa iniciativa da Assembleia, um benefício no mês de agosto. Enfim, um resumo geral do que está acontecendo no Estado, da ausência e do Estado diferente e ineficiente que nós estamos vivendo, e da iniciativa da Assembleia, que muitas vezes, né, até ou por incompreensão, ou até por alguns equívocos mesmo, é mal compreendida, é questionada, e nessa vez eu tenho orgulho de dizer aqui, vem dando exemplo do combate às irregularidades, à transparência na ação, ou seja, em uma ação propositiva de apoio às famílias que estão precisando, apoio. A Assembleia destinou, só esse ano, diretamente de recursos, mais de 80 milhões para a saúde, depois de emendas parlamentares, mais de 33 milhões diretamente para a saúde, para o Covid. Nós nos unimos, todos os deputados, parte das emendas foram todas elas direcionadas para isso. Então, seja de economia da Assembleia, nós destinamos recursos para isso, seja de recurso de emenda, nós destinamos para isso, seja de iniciativa de projeto de lei ouvindo a sociedade, nós estamos propondo incentivos, e seja na fiscalização, no combate às irregularidades do Estado. Não tem dúvida que o parlamento, nesse momento, em Minas Gerais, está dando um grande exemplo. Não, tá sim. É porque quando se instalou, né, a CPI do Fura-Fila, a gente também acompanha o Instagram do Zema, o Bruno até zoa. Até o TikTok do Zema é ruim, mas a gente tem que acompanhar as notícias também para a gente poder criticar, né? Entendi. Aí, porque os funcionários da secretaria reclamando, mas a gente também tem direito da vacina. A gente entende que a vacina seria para aquelas pessoas que estão na linha de frente real, dentro do hospital, no SAMU, as pessoas que limpam os hospitais. Eu entendo que seria privilégio, entre aspas, né, gente? Porque todo mundo tem que vacinar, óbvio. Mas as pessoas que estão sentadas numa cadeira, num banco confortável, naquele momento, não precisava tomar a vacina. Né? Aí quando a gente entra, falar a gente assim, né? A UMIG entra com essa CPI, alguns funcionários caíram de pau, xingaram, brigaram, que não sei o quê, os deputados querem ferrar a gente. E não é. E um colega do senhor ainda veio aqui, o seu colega veio aqui em Betim e furou fila, né? Da vacina, deu o maior rebuliço aqui. Esse é um caso, uma denúncia que chegou para a comissão, nós estamos encaminhando para o Conselho de Ética, que vai averiguar essa grave denúncia também, já foi comprovado pela Prefeitura, a Prefeitura afirmou, né? A lista estava em 65 anos, ele tem 63, e é uma denúncia que a gente vai averiguar também. A própria Assembleia disponibilizou a lista de servidores da área da saúde que foram vacinados, no entanto, de forma totalmente dentro da regra, ela vacinou pela Prefeitura de Belo Horizonte, não foi pelas vacinas que o Estado separou. A Assembleia, os servidores que trabalham no setor de ambulatório da Assembleia, ou seja, faz atendimento direto, profissionais da saúde, seja médico, enfermeiro, dentistas que ali trabalham, né, enfermeiros e estagiários, eles foram vacinados, se não me engano foram 56, mas aliás, nós começamos a CPI ouvindo exatamente a Assembleia para dar o exemplo e tornar público como foi o procedimento, né? E aí não foi um ato da direção da Assembleia, do presidente da Assembleia, foi uma questão da Prefeitura de Belo Horizonte consultar todos os setores de saúde que estão atendendo em Belo Horizonte, e no caso, como a Assembleia tem um ambulatório, também foi. Então, nós estamos procurando, obviamente, dentro de casa, fazer corretamente, e quando há algum tipo de irregularidade, estamos encaminhando também ao Ministério Público, nesse caso específico, o deputado, ao Conselho de Ética para que tome as devidas providências, não é isso? Então, nesse caso, não tem dúvida afirmada a importância Não, do com todos trabalho os que a Assembleia está parâmetros. fazendo. Quando você fala do recurso para a saúde, né, a gente viu aí que no começo da pandemia, vamos voltar lá para 2020, o governador, né, com as suas belas palavras, disse que o vírus precisava viajar. Aí quando chega em 2021, ele impõe essa onda roxa, né, que eu acho que foi um lockdown falso, eu não sei se você tem essa impressão, que é muita pressão de um lado, pressão do outro, comerciante, todo mundo. E aí, se tivesse feito o investimento da forma correta, eu acho que a gente teria menos mortes. Mas também, eu não sei se na CPI entrou a questão daquele hospital de campanha, que era no Expo Minas. Porque ele fez o hospital,
ninguém usou, aí ele sempre fala, mas foi recurso público-privado e tal, e ninguém utilizou, que às vezes seria também uma forma de amenizar essas mortes, né? Na carta dos governadores, que foi mandada para o governo federal, ele também se recusou a assinar. Isso é um sinal de que, para mim, ele não se importa com a saúde dos mineiros, que você faz uma fala, que quer que o vírus viaja. Quando seu estado está no colapso, no auge de todas as mortes, né? Você tem que decretar um lockdown às pressas, uma onda roxa. Igual você falou, como que ele quer defender que o Estado é eficiente na questão da saúde? Né? A gente fala, eu falo, gente, não adianta a gente falar em retomada da economia se a gente não falar de vacina, não falar de prevenção, não falar de dinheiro, não falar de auxílio. Porque as pessoas, a gente está vendo que as pessoas estão passando fome, né? As pessoas estão morando na rua, estão perdendo suas casas, perdendo seus empregos. Então, esse auxílio, até quando eu li o PL, eu fiquei assim, nossa, depois você me responde. Se a gente não teria condições, se o Estado não teria condições de prolongar esse auxílio, né? Que a primeira vez deu até uma confusão em que o Zema falou que era dele o projeto, aí o Agostinho Patrus foi lá e falou que não era, que ele estava ofertando R$ 500 e a Assembleia conseguiu mais 100. Não é possível estender esse auxílio para essas famílias por mais 2 meses? Não sei, né? Porque a gente também tá todo mundo assim no mesmo barco. Uns com colete, outros sem colete. Mas eu queria saber o que você pensa, se teria condições, né, da avaliação sua como deputado, como vice-presidente da CPI, desse projeto aí do Recomeça Minas, do Família Minas, se a gente tem condições de prolongar esse auxílio. Porque quando saiu essa matéria, até compartilhei no Instagram, aí todo mundo ficou perguntando como é que faz, tal, porque muita gente não está no cadastro único, mas perdeu o emprego, né? Então a gente queria saber se tem essa possibilidade. Você já falou das empresas também, que eu acho que eu sempre falei, né? São os pequenos empresários que geram esse país, porque muitas pequenas empresas fecharam durante a pandemia, porque não tiveram condições, né? O governo também não deu um subsídio, não deu um auxílio para esses pequenos comerciais ficarem em pé. Eu queria saber de você se tem condição, como é que está esse pé, se pode ter essa proposta aí. Eu, né, palpiteira demais. Ravena, é possível sim. Aliás, tem várias vertentes. Uma delas é o governador cumprir com aquilo que ele falou, que era o quê? Que ele estava estudando há muito tempo, que a gente suspeita aqui, vou aqui afirmar, né, mas suspeita que, na verdade, foi uma jogada política dele, porque ele não teve como negar a iniciativa da Assembleia. Aí ele tentou anunciar antes que ele estava estudando medidas nesse sentido. Então, na verdade, se é que é verdade que ele estava estudando medidas, que ele apresente essas medidas e coloque realmente os recursos do Caixa que ele tem, né? O Estado está batendo recorde de arrecadação, reafirma isso aqui, está publicado isso, né? Ninguém está aqui inventando dados, e possa usar desse recurso para oferecer algum benefício neste momento primeiro, as famílias que mais precisam neste momento. E aí nós estamos tendo um aumento do desemprego no país inteiro, e não é diferente em Minas Gerais. Nós tivemos um crescimento da miséria e da fome, consequentemente. As ações de solidariedade da sociedade está cada vez maior, e isso é fundamental, mas mesmo assim não dá conta de atender o crescimento dessa demanda, a necessidade que as pessoas têm hoje do básico. Né? E aí nós vivemos um conflito ideológico, onde as pessoas criaram essa disputa radical, né? Direita e esquerda, sem entender o que é, e muitos caíram nessa lógica de direita no país nesses últimos anos, e essa direita que defende o Estado liberal e o Estado mínimo. E o Estado liberal e o Estado mínimo é o Estado com ausência do Estado. O Estado que não controla, o Estado que não investe, o Estado que não oferece políticas públicas, é o Estado que o Zema está promovendo. O Estado que não tem educação, não tem controle, não tem proposta. O Estado que não tem saúde, deixa de investir na saúde. Então, o Estado que não intervém diretamente na economia para ajudar. Nós temos um município aqui no sul de Minas, que poderia citar vários outros, mas um município de pouco mais de 10 mil habitantes, um município de Campanha, um município pequeno, que o prefeito está investindo com recursos próprios mais de 3 milhões de reais, um programa de retomada e apoio à sociedade da cidade dele, que é exatamente um auxílio chamado, né, tipo um auxílio emergencial, de 4 parcelas de R$ 150 para as famílias, de 4 parcelas de R$ 500 para o comércio e 4 parcelas de R$ 4.000 para as empresas. Assim, um município
tentando ajudar a economia e essas famílias que estão precisando neste momento que mais precisa, ou seja, a presença governamental do Estado na vida da pessoa e da economia, que é diferente da ausência do Estado na lógica da direita do Estado mínimo, que o Zema cada vez mais implementa, quietinho, o jeito mineiro dele. Costumo dizer que, diferente do Bolsonaro, né, que é louco, radical, genocida, né, ele enfrenta a todo momento, o Zema tem um jeito mais mineiro. Ele não fala tanto, ele não se posiciona, ele não critica, mas o resultado da sua ação, que é toda alinhada com o Bolsonaro, é a mesma. Né? A quantidade de morte que nós estamos tendo em Minas Gerais é pela ausência do Estado. Se houvesse controle, se houvesse investimento, se houvesse política pública, qualidade no atendimento, nós teríamos uma ação melhor do Estado, consequentemente, na vida das pessoas, e o resultado disso, com certeza, seria menos mortes, né? Menos dificuldade desse atendimento. Então, hoje, eu não tenho dúvida de que, quando você fala é possível ter continuidade desse programa, porque a Assembleia ela não pode criar projetos e programas sem mostrar a receita desse recurso. Onde você vai ter receita? Ou criando imposto novo, nós não vamos fazer isso. Ninguém já não dá conta da carga tributária atual. Imagina aumentar. Então nós não vamos criar. Mas criamos uma receita através de uma nova arrecadação daqueles que devem para o Estado. Como não tem perspectiva, oferece um incentivo para essas pessoas pagarem. Então a Assembleia criou isso. O Zema disse, então, que estava pensando em alguma coisa. E que coisa é essa? Então, a pressão da sociedade agora, já que a gente deu um caminho, é cobrar do governo que dê sequência a isso. E o governo, com uma iniciativa própria, né, do Zema, apresente isso. Nós vamos aplaudir se ele apresentar isso. A outra é inclusive uma iniciativa que a gente tomou hoje, um projeto que o deputado André Quintão já vinha estudando, tinha uma iniciativa da Bia também, toda a bancada hoje, né, nosso partido e nosso bloco, eu assinei, a bancada toda assinou, um projeto de lei que institui o Programa de Renda Básica Estadual, a renda variável emergencial em Minas Gerais, que é a proposta da Assembleia para dar sequência a esse projeto. Toda ela estruturada, querendo vincular algumas receitas do Estado, sobretudo do FEM, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza em Minas Gerais, que tem previsão de arrecadar, o ano passado arrecadou mais de 800 milhões de reais e gastou apenas 150 milhões. Esse programa que a gente aprovou, Ravena, prevê atender mais de 1 milhão de pessoas, cada família recebendo 600 reais. O Estado deve gastar algo de 700 milhões de reais. Então, isso que a gente acabou de aprovar. Se a gente pegar exatamente o FEM, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza em Minas Gerais, que já tem esse percentual, já tem essa arrecadação de mais de 800 milhões, a gente pode vincular este recurso a um programa. O Estado arrecada esse recurso especificamente, né, por ICMS em produtos como cerveja, como destilados de álcool, cachaça e tal, fumo, né, cigarro e tudo. Tem uma taxinha específica para isso, ou seja, tem um aumento de arrecadação não tem um aumento, tem um valor já crescido do ICMS nesses produtos e, se não me engano, 1 ou 2% é direcionado para o fundo. Isso dá esse valor que o Estado já arrecada. O que o governador está fazendo? Pegando esse dinheiro, jogando no caixa único e não está gastando com isso. O que nós estamos querendo criar a partir desse programa de renda básica é uma vinculação. Ninguém está criando receita nova, receita nova, nem aumentando imposto. Já existe. E ele é previsto em lei para ser gasto no combate à erradicação da pobreza em Minas Gerais. Mas não está sendo gasto. Então, nós estamos criando um programa. Olha só, a Assembleia criou já um programa. Nós estamos apresentando agora um novo projeto de lei para vincular a este já e esperando que o governador do Estado faça alguma coisa. Faz um ano de pandemia que o Estado já poderia ter feito alguma coisa, não fez. A única coisa que fez no ano passado foi repasse a algumas famílias de R$ 39. 39 foi o que o Estado fez no ano passado. O que significa isso? Entre nada e 39 é uma coisa, agora entre 39 a necessidade que as famílias têm nesse momento, há um distanciamento muito grande. Está aí, mais uma vez, essa questão da ausência do Estado mínimo, que é o projeto liberal que o governador quietinho. Todo mundo vendo, parece que o Estado não está
não está fazendo tanta diferença na vida das pessoas, mas ele, ao deixar de existir, ao deixar de agir, ao deixar de investir aquilo que arrecada, o que nós estamos tendo é desemprego, comércio fechando, não tem apoio. Você vê a CEMIG, eles estão sucateando a CEMIG, ela não, ela tem condições, está tendo lucro recorde, e o governador querendo privatizar. Todos os lugares que privatizaram, a gente viu que o serviço piorou e os valores aumentaram. E com isso, a gente vê empreendimentos que não conseguem ampliar, as pessoas que não conseguem ter retorno. Então, tudo isso, a gente não está misturando assunto aqui, é um conjunto de ações que mostra que governo é este. Um governo liberal, ineficiente, que vai diminuindo o Estado na vida das pessoas. Né? E é isso que a gente espera nesse momento? Não, é o contrário. Exatamente o que a pandemia mostrou é que a gente precisa de um Estado presente, que controle, que coordene, que faça um gerenciamento melhor dos recursos, das ações e das políticas públicas. Eu costumo dizer que na vida privada, e o Zema está acostumado com isso, se ele tem lucro nos negócios dele, ele pode fazer o que quiser com o lucro. Pode guardar, pode investir na bolsa, pode construir o que quer. Na vida pública, o lucro, se é que a gente pode comparar esse dinheiro como lucro do Estado, o lucro seria resultado de políticas públicas positivas na vida das pessoas. Ele não pode ficar guardando dinheiro. Né? Se o Estado tivesse uma maravilha, é uma coisa. Recorde, em meio a uma pandemia, onde aumenta desemprego, aumenta a desigualdade, aumenta a fome, aumenta a necessidade das pessoas, ele tem que fazer esse recurso transformar em políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Mas não. Ele opta em guardar dinheiro para ter uma garantia que a gente não sabe qual é, né? Aumentando o endividamento do Estado, que isso é outro dado grave. Né? O Zema está se gabando de dados de arrecadação, mas ele está aumentando, ele está deixando de pagar desde o início do governo dele, por exemplo, a dívida com a União. Né? São mais de 7 bilhões de reais por ano, só o ano passado ele deixou de pagar. Na verdade, nos 2 primeiros anos, ele não pagou nem nada dessa dívida, porque ela está bloqueada na justiça. Por isso, ele propõe um projeto de lei agora, exatamente para tentar vincular o não pagamento dessa dívida, mas ele está aumentando a dívida do Estado. Era a Lei Candir? Não, a Lei Candir é um outro absurdo, porque o Estado poderia, pelos cálculos da Fundação Getúlio Vargas, tinha previsão de receber mais de 135 bilhões de reais, repito, mais de 135 bilhões de reais, parte dos municípios e parte para o Estado. Né? A proposta era tentar fazer um encontro de contas entre o que o Estado deve para a União e que a União então devia, e o Zema trocou quase 135 bi por 5 bi. Então, e aí fez um acordo super absurdo. Inteligente esse governador, gente, super inteligente. E aí a gente vive a situação do Estado de calamidade, ele justifica tudo isso querendo colocar conta nos outros governos. Né? Você pega o governo passado, que pegou uma dívida do governo do PSDB de 12 anos, uma dívida de mais de 7 bilhões, e aí, obviamente, com toda a crise que a gente viveu no governo passado, a crise conjuntural, política, econômica do país, não foi possível superar isso, mas o fato é que essa dívida hoje, através da gestão do Zema, ela cresce estrondosamente, exponencialmente. Né? E, ao mesmo tempo, ele conseguiu, é verdade, né, como eu já disse, uma eficiência na arrecadação, aumentando e batendo o recorde de arrecadação do Estado, mas não transformou isso em transferência de recursos para políticas públicas, na saúde, no combate à pandemia, no incentivo à economia em Minas Gerais. Então, isso tudo mostra o olhar, digamos, de prioridade que o Estado tem. Não é para aqueles que mais precisam. Não é nesse sentido para essa retomada. Então, esse sentido, o debate que você propõe através do despertar político, desse espaço, junto com a juventude, da gente trazer esse debate. Que, ora, ele não deixa de ser ideológico, olha, que Estado que a gente quer, né? É um Estado mínimo, é um Estado presente na vida das pessoas. É um Estado liberal, é um Estado presente, que controle, que coordene. Né? Que muitas vezes as pessoas não fazem esse debate, direita, esquerda, aí radicaliza, não quer fazer o debate, mas não vê por trás disso. O que está por trás disso? Está um modelo de governo. O modelo de governo do Estado é esse Estado ausente na vida das pessoas, que sabe arrecadar, mas não sabe propor alternativas. Você olha as redes sociais, tanto do governador como do governo hoje,
ou do seu partido novo, fica, obviamente, divulgando ações de maior investimento no Estado, que mais empresas, mais aquilo, de maior arrecadação, mas isso não transforma, não, a gente não está vendo isso ser transformado em política pública na vida das pessoas, porque aí tem um distanciamento muito grande, muito grande, porque o que você está vendo é aumento de desemprego. Aí você vai na página dele, mais investimento em Minas. Mas aonde está isso na vida das pessoas? Né? Os melhores índices de combate à pandemia. Na hora que você vai ver, Minas tem, na realidade, os piores índices. Então, há uma distorção das informações dos dados. Quanto mais espaço de debate, de conversa a gente puder ter nesse sentido, e que vocês promovem, né, seja numa live, depois esse vídeo ficando aberto para todo mundo assistir, a gente compartilhar esse tipo de informação para as pessoas compreender. E aí, quando você faz essa pergunta, é possível dar continuidade a um programa de benefício? É. Mas antes as pessoas têm que compreender o que pode ser feito e cobrar. Porque senão vai cair na lorota do governador de que, não tenho dinheiro, não tem isso. Mas como que você arrecada tanto? E esse dinheiro que está em caixa? Né? Por que a Assembleia encontrou alternativa e você não encontrou? Então, mostra que é possível, né? Eu falo que o Partido Novo fez Minas Gerais um balão de ensaio, né? Que achou que o Amoedo emplacar lá, deu certo. E tudo quanto é trem de liberal, eles fazem aqui, né, Ulisses? Aí fica difícil. O Deusdete aí, seu conterrâneo do seu país, sul de Minas, ele é lá de São Gonçalo. Perguntou se o auxílio mineiro será pago para famílias com a renda de 89. Não teria como ampliar para a família mineira que recebeu o auxílio emergencial nacional. Ô, Deusa, ele respondeu que vai tentar dar continuidade, né? Pelo Renda Básica Minas, que é, gente... Que é o projeto de lei que foi protocolado hoje na Assembleia. Né? Eduardo Suplicy, meu ídolo, que institui o programa de renda básica desde sempre. Isso. E aí a gente tem que fazer, né? Boa noite a todo mundo que está entrando aí agora, viu, gente? Que a gente é emocionado, a gente é de casa, então não tem frescura, não. Mas quando a gente fala, né, que fica guardando dinheiro, não investe, a gente vê até mesmo nos conselhos, né? De controle social, não tem investimento, tem perseguição, barra as coisas. Você treinou com a gente ano passado, você sabe, né? E aí a gente precisa conscientizar mesmo a população do que está acontecendo. Porque ano que vem é um ano eleitoral, sul de Minas é o país. É um ano eleitoral e a gente precisa conversar com as pessoas, que essa polarização, ela não é benéfica, né? A gente precisa, igual você falou, são as políticas públicas de investimento para as pessoas não passarem fome, para as pessoas terem seus direitos. A gente falou muito em pandemia e a gente vê os ônibus lotados, né? Na região metropolitana, que a galera vai trabalhar em BH, né? Quando o Calil fechou Belo Horizonte, a galera chamou ele de louco e tal, não sei o quê, mas ele conseguiu dar uma amenizada. E a gente agora está vendo aí os efeitos. Vamos conscientizar a população também, né? Tudo isso, Ravena, seja na questão da economia, na geração de emprego, seja na pandemia, o público, um dos mais impactados é a juventude. A Fundação Getúlio Vargas apresentou dados agora que aponta que a taxa de desemprego é maior entre os jovens adultos, chegando, no caso, a 31% entre os jovens adultos. Ou seja, é uma taxa muito, muito grande para a juventude que precisa de oportunidade neste momento. Enquanto, no caso de adolescentes, né, chega a mais de 50%, 53%. E o ganho médio dos jovens de 19 a 24 anos caiu em 34% neste período da pandemia. Ou seja, ter um olhar específico para a juventude neste momento é algo ainda mais importante para a gente gerar essa perspectiva de oportunidade, incentivo, para que o jovem possa estar no mercado de trabalho e estar atuando. Né? No caso da pandemia específica, os dados que nós levantamos aqui, em cada 10 mortes de Covid no Brasil, entre jovens e adultos, são 35%. Ou seja, um pouco mais de um terço são jovens, né, e que tudo que nós estamos falando aqui, seja no investimento no combate à pandemia, investimento na saúde, na ausência, né, de investimento no Estado, teria, nesse caso, se o Estado estivesse presente, estivesse fazendo, teria ajudado a amenizar essa situação hoje.
A gente apontou isso ano passado no Sejuve, que a taxa de contaminação e morte, desemprego na juventude estava maior e a gente foi ignorado total, né? Então a gente Não, e ficou lá. agora, com essa nova cepa, que complicou ainda mais, seja na celeridade da contaminação do vírus ou na gravidade que ele provoca, pela primeira vez no mês de abril, desde o início da pandemia, as pessoas com menos de 40 anos, né, que dependendo do grau de juventude aí que a gente vai colocar, mas menos de 40 anos já são maioria nos UTIs, já representam 52% nos leitos, o que torna ainda mais grave, porque o vírus que ele está contaminando mais, mas quanto mais jovem chega a necessitar da UTI, a, o estudo mostra que, como ele tem até mais condições de enfrentar, ele dura mais tempo na UTI. E quanto mais tempo dura na UTI, mais, digamos, obviamente fica mais ocupado e menos chance daqueles que venham precisar. Então, são dados que nós estamos acompanhando diretamente, sempre. Eu não tô, acho que para muitos aqui eu não devo estar falando nenhuma novidade, mas é importante reforçar, porque isso torna a situação ainda mais grave e a necessidade ainda maior do Estado agir. É. O Diego está perguntando, Diego também é criador do nosso canal, ajudou aí. Se existe a possibilidade de uma cooperação da CPI do Covid do Senado com a CPI da Almig. Porque o Dá o Senado quê? vai fiscalizar. Se existe a possibilidade de ter cooperação da CPI do Senado do Covid com a CPI do Fura-Fila. Ah, tá. É que eu não estava entendendo. Você falou. Como é que você falou o código aí? Fumi? Oi? É que você fala. Eu não tinha entendido o que você tinha falado. Mas. Almig. Eu falo Almig. Ah, eu não estava entendendo o que é Almig. É a Ah, não, Assembleia. Almig, É a Assembleia. LNG, tá? Almig, tá. É. Aprendi agora. Ravena, não tem nenhuma objeção nesse sentido, né? Mas, por enquanto, como no caso da CPI, nossa, nós dividimos um pouco o foco, né? Nós estamos tratando dois assuntos, fura-fila e falta de investimento na saúde. Mas nós separamos, né? Nós devemos encerrar, pelo menos esse é o objetivo, na próxima semana, até ouvir o último investigado, que é o secretário, ele será o último, né? O ex-secretário Carlos Eduardo, que vacinou de forma regular lá em fevereiro, desculpa. E aí, depois desse assunto, nós vamos cuidar mais um prazo da CPI para cuidar sobre o orçamento. Eu acredito que no caso do orçamento, do investimento, nós podemos ter um maior nível de cooperação entre a CPI de Brasília. Porque, especificamente, o fura-fila está muito claro aqui. Foi do Uhum. Estado, nós estamos averiguando e nós vamos cumprir essa investigação, né, apontando as irregularidades e encaminhando as denúncias ao Ministério Público. Agora, obviamente, na hora que a gente trata sobre falta de investimento ou investimentos equivocados, e isso se vincula a recursos do Estado e recursos da União, aí, obviamente, nós devemos trocar informações com a CPI do Senado, né, seja ajudando eles ou eles nos ajudando a buscar mais informações e apontando as devidas irregularidades que a gente já tem denúncias e precisamos agora ir à busca da comprovação desses dados. Então, Tá. acredito que haverá sim e pode haver um nível de cooperação muito positivo. O Thiago já deixou um abraço para você aí, Thiago Santos também JS, o Rafa também fala Almig. A gente está caminhando final do Instagram, tem tempo, né? Eu queria saber quais os próximos passos agora da pandemia, da CPI, que você falou que o secretário vai ser o ex-secretário vai ser o último. Você já colheu depoimento hoje de alguns servidores e ao longo da semana, até o final do mês, tem mês ou prazo para concluir? Essa semana nós tivemos 2 dias de reunião extraordinária da CPI, né? Foi na segunda-feira, foram mais de 4 horas de audiência para ouvir um investigado, que é o ex-chefe de gabinete do secretário, que foi pego num grampo, né? Foi gravada uma reunião. Opa! É o seu. Eu Voltou? acho que é o meu, não sei, foi o seu? Deu? Voltou? Ixi, eu tô te escutando, eu tô te ouvindo.
Zebrou. E aí, podemos continuar? A gente encerrando o tempo aqui para a gente despedir da turma. Mas os próximos passos eu estava Voltei. dizendo, Ravena. Tô ouvindo. Voltou aí, beleza. Estava achando que era o meu aqui. Vou- Mas rapidamente, a gente Ah, ouviu o ex-chefe de gabinete, que foi demitido semana passada depois de uma gravação, de uma reunião, onde ele combinava tô. mudanças nas Ah, regras de quem estava trabalhando em home office. Então a denúncia é muito grave, que o secretário furou fila, eles vacinaram pessoas trabalhando em home office, aliás, jovens em home office, da área de comunicação da saúde, ou seja, tem gravidades em vários níveis ali, né, e essa é das piores. Mas eles foram pegos numa gravação, então nós ouvimos já o chefe de gabinete, ouvimos o coordenador da comunicação, hoje ouvimos a ex-coordenadora de comunicação, a responsável pelo departamento que cuidou das listas. Nós vamos ouvir agora o adjunto, essa semana ainda, e depois vamos ouvir o secretário para tentar fechar esse procedimento todo de ouvir, junto com as denúncias, ouvir todos os setores. Ouvimos trabalhadores, ouvimos sindicatos, ouvimos profissionais de várias áreas, como os conselhos regionais, né, de medicina. Ou seja, a gente fez um trabalho na Assembleia para ouvir todos os lados. E estamos quase encerrando para encaminhar o Ministério Público. Então, os próximos passos agora é encerrar a parte do fura-fila, identificar os culpados, encaminhar esse relatório ao Ministério Público e nos dedicarmos, então, à segunda fase da CPI, que é a falta de investimento do governo do Estado na área da saúde. Então, aqueles que estão acompanhando, posso ter certeza que os próximos capítulos serão de muito trabalho por lá de cá, mas de muita transparência e verdade e as denúncias que nós vamos encaminhar para aqueles que acompanham. E esperam, obviamente, um resultado positivo da CPI. Tá bom, Ravena? Eu não estou te ouvindo. Se você estiver me ouvindo, eu não estou te ouvindo. Acabando aqui, filho. Eu tô com a minha filha aqui, não sei se está me ouvindo, ela está perguntando se eu. Ah, fala oi, Mariana. Quer dormir? Isso. E eu não estou te ouvindo, eu vou responder aqui. Não. tá bom. Agora Gente, voltou. eu queria agradecer o Ulisses, parceiro aí da juventude. Eita, Voltou. tô ouvindo. Só queria agradecer o Ulisses. Tá acabando. Só queria agradecer a todo mundo que viu nossa live. Acabando. Oi, pode deitar já com seu papai. Só queria agradecer essa tá. Foi Ela vai muito ficar aqui esclarecedor esse tema. e eu Queria vou pedir a pegar. todo mundo para acompanhar os políticos, acompanhar o trabalho do Ulisses na Assembleia e que eu acho que com transparência a gente vai conseguir ter um Estado realmente eficiente, um Estado que olhe pelo nosso, tá bom? Queria agradecer a todos mais uma vez por ter ficado conosco até esse momento. Boa noite, gente! Ravena, deixar um abraço também a você, a todos que nos acompanham, Vai agradecer. pegar a Um BH lá estrada. para as 2. Boa viagem, então, Lá para hein? as 2 da manhã, eu tô chegando aí em BH. Eita, minha Muito trabalho na noite. Assembleia. Tá bom, gente, aí. Um abraço a Eu nem sei mais. Eita. Concluí. Eu tô dando boa noite. Cheguei o povo, eu não tô conseguindo ver. Onde que eu encerro aqui, meu?